Em 2 etapas, eu vou te mostrar como acabar de uma vez por todas com a sua dor no joelho. Se você está correndo e está sentindo dor e isso está te incomodando faz um tempo, fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar exercícios em fases diferentes e também lá no final do vídeo eu vou te mostrar também como prevenir para que essa dor não volte mais, tá? Então fica no vídeo aqui que você vai aprender quase que um passo a passo do que fazer para resolver de uma vez por todas essa dor no teu joelho. Bom, antes de passar o exercício, eu preciso falar algumas questões relacionadas a que tipo de dor é essa, onde que ela se localiza, tá? Por quê? Porque isso vai ser muito importante para que você perceba por que que a gente está fazendo determinados tipos de exercício, tá? Porque se você só olhar o exercício e você vai pensar, pá, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou sentindo ou nada a ver com o que eu acho que precisa, mas sim, você vai precisar deles e eu vou explicar por quê. Bom, o joelho de corredor, né, nada mais é do que um nome popular de que a gente abrange várias características e várias lesões e síndromes que acontecem no joelho, tá? A maior parte delas é aquela dor lateral na parte de fora ou na parte de dentro, um pouquinho abaixo da patela, tá? Que são a síndrome da pata de ganso e a síndrome do trato iliotibial. Essas normalmente são as que mais aparecem quando a gente não está falando de tendinopatias, tá? Que também ela vai ter um tratamento um pouco diferente. Eu prometo que eu trago um vídeo específico para tipos de tendinopatia patelar e de calcâneo, tá? Eu vou fazer isso, eu já estou elaborando para fazer, mas hoje a gente vai falar sobre lesões que elas estão mais relacionadas à carga, à intensidade, à dificuldade de absorção de impacto. São dores que elas estão começando devagarinho, daqui um pouquinho começa a doer muito e te incomodar, tá? Bom, então baseado nesses tipos de dores, que são dores laterais, dores que aparecem no meio do treino e não passa, né? Dor para fazer determinado tipo de agachamento, dores que dói quando tu dobra só um pouquinho o joelho, né, de 20 a 30 graus, que é uma característica clara da síndrome da banda iliotibial, tá? Então eu vou te passar exercícios baseados nisso. Bom, quando a gente vai separar os exercícios, a gente tem que pensar em duas vertentes, tá? A primeira delas é o glúteo máximo, médio, trato iliotibial, né? Essa região, ela precisa estar forte. Por quê? Porque muito dessa sobrecarga na parte lateral do joelho está relacionado com a incapacidade dos teus músculos absorverem impacto. Então, se você não faz agachamento unilateral, se você não faz elevação pélvica, se você não faz stiffening podal, se você não faz exercícios tipo búlgaro, avanço, que vão melhorar esse teu fortalecimento, então vamos lá, que eu vou te passar sobre alguns exercícios que são muito importantes para essa região posterolateral, que tem tudo a ver com a corrida. Bom, sobre a parte de fortalecimento, uma coisa que é extremamente importante, a gente vai dividir em duas fases, tá? A fase de amortecimento, exercícios que vão ajudar você a amortecer, e sim, eles são extremamente importantes para essa dor passar. Todos os meus pacientes que têm essas dores, eu sempre começo com elas e faz um efeito gigantesco, tá? Então, vamos lá, eu tô passando aqui para vocês o que eu faço na clínica, tá? E uma coisa que é importante, todos esses exercícios você consegue fazer com pouco peso, ou seja, com peso, com coisas pequenas que você pode ter em casa, alguns pesos, mas sempre é indicado que você faça isso na academia, com supervisão, principalmente por causa do gesto motor, tá? Porque você tem uma segurança e também se você precisar botar mais carga, você está no ambiente perfeito para isso, tá? Bom, vamos lá, a gente vai separar isso em duas fases, a de amortecimento, tá? Certo? E as salto com amortecimento. São essas duas características diferentes, tá? E aqui eu vou falar sobre específico para corrida, tá? Porque existe vários exercícios bases que você precisa estar fazendo, tá? Como agachamento, como elevação pélvica, como stiff, exercícios que terra, exercícios que vão combinar a musculatura do quadril e coxa, esses movimentos são extremamente importantes, essas sincronias são extremamente importantes para esse tipo de lesão, tá? Então, levando em consideração que você já faz esses exercícios bases, tá? E se você não faz, comece a fazê-los, tá? Lembrando disso, a gente vai para exercícios mais específicos, ok? Bom,
O primeiro deles, nada adianta eu ficar saltando, ou como a gente vê muito pessoal na coisa falando assim, que corredor precisa pliometria, pliometria, pliometria. Quando a gente está com uma lesão no joelho, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que eu vou absorver esse salto, porque a corrida é uma sucessão infinita de saltos, tá? Então, normalmente quando a gente tem lesões relacionadas ao joelho, isso quer dizer que o que está acontecendo comigo é que eu não estou conseguindo absorver ou dar conta de toda essa carga que eu estou batendo no chão, tá? Basicamente é isso, tá? Basicamente, mas não simples, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer e eu vou falando aqui e vou colocando aqui imagens dos exercícios que eu mesmo vou mostrando aqui para vocês, tá? O primeiro que a gente vai fazer é simplesmente parado, eu vou sair da posição de pé e vou fazer um leve agachamento rápido, tentando frear esse movimento. Isso eu vou fazer de forma bilateral, ou seja, com os dois pés no chão. Então eu vou fazer esse movimento acelerando e travando lá embaixo. Acelerando e travando lá embaixo. Por quê? Porque é o melhor jeito da gente começar a acostumar o corpo a amortecer essa carga. E vocês vão ver que eu não vou fazer isso numa flexão de 90 graus, como o agachamento. Não. Por que que isso não acontece? Porque a corrida não acontece assim. A corrida ela vai acontecer entre 20 e 40 graus. Então, basicamente, é esse ângulo que a gente vai trabalhar, entre 20 e 40 graus, tá? Então, a gente vai fazendo esse movimento de absorver. Quando você fizer isso, normalmente ali umas 3 vezes, né? De 8 vezes, 10 vezes, tá? Vai dando uma olhada para ver se você não sente dor, se isso não é desconfortável para ti. Lembre-se que eu estou falando aqui para um grande público que está em níveis diferentes, tá? Então eu vou tentar abordar de uma forma um pouco mais geral para que você vá pensando ali como é que está suas próprias características e conseguindo adaptar para ti, tá? Então coloca ali de 3 vezes, de 8 a 10 vezes, tá? Fazendo esse movimento, dá uma pausa de 1 minuto e meio em cada série, tá? E você vai fazendo isso de forma leve. Quando você conseguir fazer isso, tá tranquilo, mas isso aqui é muito fácil para mim, não tô sentindo dor, tá ótimo. Beleza, então a gente começa a fazer isso de forma unilateral, tá? E aí você vai ver que não é tão mais fácil como era antes, tá? Justamente porque agora eu estou começando a exigir muito mais o meu complexo posterolateral do quadril, ou seja, glúteo máximo, glúteo médio e o meu core para estabilizar a região. E que isso é extremamente importante para lesões do joelho. É a estabilização do meu core, da minha parte central do corpo, tá? Extremamente, tá? Isso eu faço com os meus pacientes que, aliás, tudo que eu estou mostrando para vocês, eu faço isso com os meus pacientes, tá? Então, eu posso provar para vocês que funciona, tá? Então, você vai fazendo isso. Salto, aterrissei, de pouquinho em pouquinho, também 3 a 8 vezes, tá? E aí, um outro exercício que a gente pode adicionar depois é aí sim, depois de fazer esses amortecimentos, aí a gente pode subir num degrau e só descer o degrau, que a gente chama de drop, né? A gente faz um drop de cima de um caixote, de um degrau, pode ser um degrau de casa, pode ser um desnível que você tem em casa, tá? Por quê? Porque eu não estou me preocupando em saltar, eu estou me preocupando em absorver a carga, estou me preocupando em descer. E são coisas extremamente fáceis que a gente consegue fazer em casa. Então, a mesma coisa, eu coloco ali um degrau de 20 a 30 centímetros e eu só caio e amorteço com uma perna só. E você vai olhando para ver se você não tem nenhum desnível, se não tem uns movimentos muito abruptos, por exemplo, o joelho entra muito, se você não desequilibra muito, tá? Essa que é a fase que costuma demorar um pouquinho mais, tá? Então, até aqui você vai evoluir muito rápido, questão de uma semana você já pegou esse movimento, tá? Mas a partir dos drops começa a ficar um pouquinho mais difícil para algumas pessoas que têm mais dificuldade de equilíbrio, tá? Mas isso é extremamente importante, tá? Vocês vão entender por quê. Logo, daqui um pouquinho vocês vão entender por quê. Bom, fiz esse drop, caí, também a mesma coisa. Caí dos 20 centímetros, amorteci, tento ficar paradinho, mais paradinho possível e volto, tá? Isso, de 6 a 8 vezes você vai fazendo esse drop, tá? Lembre-se, eu estou passando aqui exercícios, tá? Você pode conversar com o instrutor, tá? Ou, de alguma forma, escolher a metade dos exercícios para fazer. Não vão sair fazendo todos os exercícios de uma vez, porque vocês podem cansar e pode ser demais, certo? Então, não é uma ordem lógica, são exercícios que você pode fazer e pode encaixar no teu treino, certo? Bom, depois desse drop,
a gente começa a pensar assim, daí, nos movimentos mais para frente. Por quê? Porque agora eu só pensei de cima para baixo, de cima para baixo. Só que agora eu preciso pensar nesses movimentos para frente. Tá? Então, para isso, agora a gente começa a adicionar movimentos como se fosse uma passada, né? Então, eu vou fazer, deixar meu corpo cair para frente. Quando eu não conseguir mais, eu ponho o pé na frente e desequilibro e firmo, né? Então, jogo meu corpo para frente e firmo o pé na frente. Como se fosse uma passada, só que você faz uma passada alternada, né? Você vai lá, freia, volta com a outra perna, freia, volta com a outra perna, freia, e assim você vai fazer esse movimento. Por quê? Porque agora, em vez de a gente fazer essa frenagem para baixo, a gente está fazendo essa frenagem em diagonal, que começa a parecer um pouco mais com a corrida do que a gente faz, tá? E você vê que tudo é gradual para se parecer com a corrida. Quando você faz esse movimento de frenagem, aí você pode começar a adicionar os movimentos de salto para cima, tá? Você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer esse movimento parado, unilateral, né? Então fazer pulinhos com uma perna só, então salta com uma perna só, aterriza. Salta com uma perna só, aterriza. Salta com uma perna só, aterriza. Ou você pode fazer saltos laterais, aí principalmente relacionados a dores mais relacionadas à parte lateral do joelho, que é você salta com uma perna e aterriza com a outra. Salta com a direita, aterriza com a esquerda. Salta com a esquerda, aterriza com a direita. Salta com a direita, aterriza com a esquerda. E vai fazendo isso de forma alternada, tá? Então essa é um modo de graduar um pouco mais. E aí depois você pode fazer esses movimentos saltos unilaterais. Então, com a mesma perna esquerda, vai para direita, esquerda, vai fazendo movimentos de saltinho, tá? E depois faz esses saltinhos para frente, tá? Aqui, basicamente, eu falei exercícios de salto, tá? Exercício de como absorver impacto. Ah, nossa, eu vou fazer uma série gigantesca de todos os exercícios. Não. Escolhe de 2 a 3 exercícios dessa modalidade, tá? Eu falei para vocês aqui uns 6, 7 exercícios, tá? Então, você vai fazendo esses exercícios de pouquinho em pouquinho, vai fazer ele 2 a 3 vezes na semana, e aí você vai ver que você vai começar a se acostumar de novo à demanda de amortecer e absorver esse impacto, lembrando de novo que você precisa fazer uns exercícios básicos. Eu já estou presumindo que você já faz esses exercícios, tá? São exercícios básicos como agachamento, elevação pélvica, sei lá, búlgaro, avanço, aviãozinho, stiff no lateral. Se você já faz exercícios para o complexo aqui na academia, tá? Se não faz, também esses são exercícios que é importante que você converse com o treinador, converse com o seu personal, para que você, ou com o instrutor da academia, ou com algum amigo educador físico, enfim, que ele possa montar essa série para você, para fazer em casa, certo? Bom, vamos lá. A outra parte é que você não vai conseguir fazer isso de forma imediata. E isso é uma realidade que eu preciso dizer aqui para vocês. Não tem como isso melhorar de um dia para o outro. É impossível, tá? Por quê? Porque o corpo, essa região, ela precisa de um tempo para se adaptar. Então a gente está falando de uma adaptação ali em torno de 1 mês a 4 meses, tá? Nossa, mas então significa que eu vou ter que parar de correr, que meu... Calma, não é assim. Justamente por isso que eu separei em duas partes essa nossa conversa. A parte dos fortalecimentos e adaptações que você precisa fazer na sua estrutura física, mas tem a outra parte que é extremamente importante e que eu sempre faço com todos os meus pacientes, que é manejar a carga. Tá? Ah, mas eu não gosto de manejar a carga, então eu vou ter que dizer uma coisa bem sincera: você vai continuar sentindo dor. Tá? Por quê? Porque significa que seu corpo não está dando conta de toda essa sua demanda, tá? E quando eu falo demanda de tudo, de trabalho, de casa, de sono, de como é que você dorme, o quanto você fortalece, o quanto você descansa e o quanto você treina, tá? Então isso tudo põe dentro de um saco e você vai ver o quanto isso interfere para que você consiga dar conta, tá? Então, uma das coisas que eu já te adianto é que sim, você vai precisar controlar ou a carga, né, voltadas ou ao volume ou à intensidade.
E aqui eu já posso deixar uma dica, é que normalmente a intensidade ela costuma fazer um efeito maior a curto prazo, tá? Por quê? Porque normalmente a intensidade é que agride mais, tá? Principalmente essas regiões, principalmente lesões no joelho que estão relacionados a impacto sobrecarga. Quanto mais rápido você corre, mais você precisa ter uma força reativa para se jogar mais rápido para frente, tá? E como a gente mecanicamente a gente não é perfeito na corrida, então a gente acaba sobrecarregando bem mais, tá? A mesma coisa, evitar muitas descidas, tá? Descidas agressivas. Isso também vai te dar mais dor no joelho, tá? Então essas duas coisas você precisa controlar. Então a intensidade, se você faz treino intervalado, se você faz treinos 100%, tá sempre no limite, isso vai ter que ser controlado nos próximos meses, tá? Até que você não sinta mais dor ou sinta uma dor bem mais leve, tá? Então, assim, ó, tirar 10%, 20% da intensidade, da velocidade que você faz. Ah, eu faço o pace 4, tá? Então, faço pace 5, meu Deus, está doendo. Tá, então do 5, vamos cair para um pace 5,30. Vamos dar uma olhada para ver se no 5,30 te incomoda. Ah, não está incomodando? Beleza. Achamos a velocidade base que a gente vai começar a explorar e ir melhorando aos poucos, tá? A partir desse 5,30. Ah, eu gosto de fazer assim, tiro, faço um tiro, faço treino intervalado rápido, vai ter que tirar um pouquinho. Ou às vezes, dependendo como tá te doendo, até tirar os treinos de intervalado por um tempo, tá? Até que você consiga manejar essa carga de novo, certo? Então, controlar a intensidade ou o volume, né? Então, ficar menos tempo, né? Sobrecarregando a região do joelho, associado com aquela questão dos fortalecimentos e adaptações físicas para o impacto, essa tríade ela vai conseguir facilitar demais a tua melhora da dor, tá? E eu vou ser bem sincero, que dependendo de alguns casos, você faz essa adaptação, em menos de um mês ela diminuiu. Por quê? Porque essa dor tá pequena, tá? Se essa dor estiver muito grande, vai demorar um pouquinho mais. Mas se você fizer essa manutenção e ficar sempre naquela dor, de 0 a 10, dói de 0 a 3, um 3, um 2, um 3, você vai vendo que aos poucos essa dor tua vai diminuindo, tá bom? E espero que você tenha gostado. Eu tentei trazer aqui de uma forma um pouco mais geral, né, para que se encaixe na maior parte dos casos. Cada caso é um caso diferente, precisa ser analisado de forma individual, né? Mas eu tenho certeza que se você fizer o ajuste da sua carga, intensidade, descanso, junto com esses exercícios adaptados com o fortalecimento da academia, não tem como essa dor não passar. Tá? Ela vai passar, tá? Eu sei, porque é isso que eu faço na clínica todo dia, certo? E espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários alguma dúvida, alguma parte que não ficou tão clara, tá? Ou algum exercício que tu fez, que melhorou, que piorou. Deixe nos comentários, gostaria de saber, tá? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente.